e nomeei o comitê do funeral e dei algum dinheiro e os enviei para enterrá-lo. E quando eles chegaram lá, ele estava morto, então o lavaram, porque na Coreia, até aquela época, não tínhamos necrotério. Então em casa, eles o lavaram e vestiram, e pouco antes de colocá-lo no caixão, estavam cantando a última música. De repente, Kim Sang-ho se levantou. Essa é uma história verdadeira, porque eu vi com meus próprios olhos, e ele trabalhou como meu associado na minha igreja. Agora ele ainda está vivo e está trabalhando na montanha de oração. Se algum dia você vier à Coreia do Sul, se quiser conversar com ele, eu posso apresentá-lo a você. Então vou te contar uma história real. Isso não é piada, é uma história real. Eu tenho um colega aposentado. O nome dele é Kim Sang-ho. E quando ele era jovem, na região de Chongqing, a esposa dele faleceu. Então ele enterrou a esposa e depois de alguns dias foi ao túmulo com os filhos. Na Coreia temos túmulos altos, não túmulos planos. E choveu e o túmulo rachou. E todas as crianças estavam arranhando o túmulo e diziam: papai, papai, a mamãe está respirando, a mamãe está respirando. Rápido, rápido, abre o túmulo. Mas ele disse: não, choveu, esse túmulo é novo, então pode rachar, mamãe não está viva. E as crianças estavam todas chorando. Então ele levou as crianças para casa e deu um dinheiro para elas saírem e comprarem biscoito. Ele se sentou e ficou muito deprimido. Seu coração estava partido. Ele chorava e lia a Bíblia. De repente, sentiu que alguém veio por trás e atravessou seu coração com uma grande espada. E ele caiu. Ele teve um ataque cardíaco massivo e morreu. E eu estava no escritório quando chegou um telegrama. Naqueles dias nós não tínhamos fax ou internet, então o telegrama chegava: Kim Sang-ho morreu. Por favor, organize o grupo do funeral para enterrá-lo. Na verdade, eles já haviam emitido um atestado de óbito por ataque cardíaco maciço. Ele já estava morto há 3 dias. Então eu pessoalmente organizei o funeral, o comitê do funeral, e nomeei o comitê do funeral e dei algum dinheiro e os enviei para enterrá-lo. E quando eles chegaram lá, ele estava morto, então o lavaram, porque na Coreia, até aquela época, não tínhamos necrotério. Então em casa, eles o lavaram e vestiram, e pouco antes de colocá-lo no caixão, estavam cantando a última música. De repente, Kim Sang-ho se levantou. E todos os ministros saíram correndo da casa. Eles ficaram muito assustados. Então ele estava sentado ao lado do caixão e acenava para que eles entrassem. E cada um dizia: você primeiro, você primeiro. Eles estavam tão assustados que pensaram estar vendo um fantasma. Então eles os obrigaram a entrar e eles entraram. E eles o tocaram e ele estava vivo, realmente vivo. Então ele ficou muito bravo. Eu não estou morto, por que você está tentando me enterrar? Ele disse: Andy, você está brincando. Você está realmente morto. O médico emitiu um atestado de óbito. Você morreu de um ataque cardíaco maciço. Então ele contou essa história. Como eu sou o chefe dele, ele me contou em muitos detalhes. Para os outros, ele não detalharia nem contaria essa história. E ele disse que quando sentiu como se uma grande espada tivesse atravessado seu coração, ele caiu. Então, quando estava caindo, ele viu 3 estrelas caindo do céu. Ele estava observando as estrelas, e quando elas se aproximaram, eram 3 anjos. E os anjos vieram e disseram: vamos para casa. E cada anjo pegou um dos seus lados, e um anjo ia guiando o caminho. E enquanto ele estava partindo, olhou ao redor e viu Kim Sung deitado. Ele disse: ei, senhor anjo, olhe, eu estou ali. Ele respondeu: é só a sua casca, você viveu ali por muito tempo, mas agora está fora dela. Esqueça isso, vamos embora. Então ele disse: eles estavam vindo do Polo Norte. Ele disse que há a Terra, e então do Polo Norte havia uma super rodovia em direção ao céu.
E os anjos e eles chegaram ao Polo Norte, e lá havia uma super rodovia. Eles estavam sendo enviados por ela, e aquilo se movia como um raio, e muitas pessoas estavam usando aquela escada rolante e indo para o céu. E ele diz: enquanto eu estava indo para o céu, vi muitas estrelas, grandes estrelas na terra. E do Polo Norte ele estava indo para... E ele perguntou a esse anjo: quanto tempo leva? Um dia é uma distância considerável. Leva um dia da terra até o céu. Então finalmente ele chegou a um universo vasto. Era tão brilhante e tão glorioso, tão bonito. E finalmente ele chegou à cidade celestial, a Nova Jerusalém. E a porta estava aberta. E Jesus estava ali em pé, e multidões de anjos e todos os espíritos estavam lá, dando as boas-vindas, e aleluia, dando as boas-vindas. Então ele foi entrando, e então viu Davi. Ele disse: ó Senhor Davi. E Davi veio e apertou a mão dele. E ele viu Estevão. Estevão estava lá, então ele disse: não, Estevão, não foi muito doloroso quando te apedrejaram? E ele respondeu: não, Jesus estava me observando, e eu estava tão cheio de alegria que não senti dor nenhuma. Então havia um rio fluindo do trono, um rio imenso, e havia tantas árvores nas margens do rio, com frutos por toda parte, sob seus belos bancos espalhados, e anjos e pessoas sentados ali conversando, e eles estendiam a mão, pegavam os frutos e os comiam. Instantaneamente o fruto se transformava em fragrância, saindo pelos poros do corpo. O ar ficava repleto de fragrância, e havia músicas lindas. Então Jesus disse: vamos adorar o Pai. Assim eles foram para um grande auditório. Ele disse: um auditório infinitamente grande. E milhões e milhões e milhões de pessoas, anjos, estavam lá, adorando a Deus como ondas do mar. Eles se curvavam, adoravam, e a música, a paz e a alegria eram simplesmente celestiais e indescritíveis. E ele se juntou a eles, se curvou e se alegrava. E o guarda era como uma grande luz montanhosa. Ele disse que não conseguia ver sua imagem, porque era uma imagem tão grande de luz. Então Jesus disse: você não pode ficar aqui por muito tempo, precisa ir e ver muitos lugares. Ele disse: bem, minha esposa morreu 5 dias antes, então posso vê-la? Ele disse: na verdade você está aqui por pedido da sua esposa. Então ele, Jesus, o levou até uma mansão gloriosa, e a porta estava aberta, e sua esposa estava saindo com um lindo vestido, acompanhada de um anjo. E ele disse: pastor, ela estava linda. E eu ri, porque enquanto ele estava salvando parte da igreja, eu ia até lá para realizar reuniões para ele. E naquela época não havia hotéis, então eu ficava na casa pastoral e ela sempre trazia a comida. E eu te digo, ela era uma mulher muito feia. Sempre que eu olhava para ela, sentia pena dele. Então eu disse: pastor Kim, você está realmente brincando? Ele disse: pastor, não, ela estava como Jesus Cristo. Sua antiga aparência havia desaparecido completamente. Ela foi renovada e parecia com Jesus. Ela estava tão bonita e graciosa. E ele disse: quando estendi minha mão para cumprimentá-la, ela disse: não, você ainda pertence à terra e não pode apertar minha mão. Mas ela disse: eu pedi a Jesus para trazer você temporariamente, porque as crianças estavam muito tristes. Jesus ouviu minha oração com misericórdia. Ela disse: quando você voltar para a terra, diga às crianças que a mãe delas está mais viva aqui do que na terra, e que a mãe delas está muito feliz aqui, gloriosa.
Então, quando você voltar, diga a eles. E também, aqueles meninos todos vão se tornar ministros. Então diga a eles para serem fiéis a Jesus Cristo, pregarem o Evangelho e deixem que venham ao céu para se encontrarem aqui juntos. Quando ele estava chorando, e especialmente a parte de trás do crânio dela, estava brilhando como um diamante. Então ele se lembrou de quando no interior, aos domingos, sem ir trabalhar no arrozal, ele e sua esposa se arrumavam para ir à igreja e depois do culto estavam voltando para casa. O sogro deles, o pai dele, ficou tão bravo que pegou uma pedra e atirou, e essa pedra acertou o crânio dela, que quebrou e sangrou. E ele disse que quando a viu no céu, aquele lugar estava brilhando como um diamante. Diamante. Quando você recebe perseguição, todas essas coisas serão recompensadas. Então Jesus disse: você não pode ficar aqui por muito tempo, há tantas coisas para ver. Ele disse: até onde a vista alcançava, havia mansão após mansão. Essas eram verdadeiras mansões, ele disse. Não é apenas uma mansão como chamamos de mansão no mundo. Era algo tão fantástico. E ele disse: Senhor, eu quero ver minha própria casa. Certo, venha. E ele estava acompanhando e ele disse que ficou muito surpreso, porque uma velha senhora ia à sua igreja, e ela não era ninguém, nada, mas ela estava sempre limpando a igreja, acendendo o forno, e fazia todas aquelas tarefas sujas, e ninguém prestava atenção. Mas ela morreu, e quando ele estava chegando, ela mostrou a casa dela, e era uma casa magnífica, linda. E um pouco mais adiante havia um ancião que era muito orgulhoso, um sujeito ousado, cheio de si. Mas a casa dele era menor. Então, quando ele finalmente chegou à casa dele, não havia telhado, e ele caiu chorando. Ele disse: Jesus, minha casa sem telhado. Ele disse: não se preocupe, suas boas obras estão chegando ao céu. Com esse material estamos completando sua casa. Então volte para a terra e faça o trabalho para o Senhor, e suas boas obras virão como material, e nós completaremos o seu telhado. Sim. Então nós o chamaremos, e aí você virá. Então ele disse de repente: você precisa voltar rápido, seus amigos vão enterrá-lo, então você não terá para onde ir. E ele chamou aqueles 3 anjos: levem-no depressa para a terra, os amigos dele vão enterrá-lo. Então eles o pegaram e o levaram apressados até o portão, e alguém estava chamando atrás dele: ei, espere um minuto, espere um minuto. E quando ele olhou, era Abraão. E ele disse: pastor, eu sempre pensei que Abraão fosse uma pessoa muito velha, mas ele era muito jovem, um Abraão muito jovem, tão jovem quanto Jesus Cristo. E ele veio e disse: você vai voltar para a terra, diga ao mundo, diga às pessoas que Cristo está voltando muito em breve, muito antes do que pensam, e que se preparem, porque Cristo está vindo muito em breve. Então, quando ele chegou ao portão, o anjo o pegou, e eles pegaram a mesma escada rolante do norte, da parte norte do céu até o polo norte. Então, quando ele estava voltando para casa, ele pôde ver o seu quarto através do telhado. E lá ele viu o seu caixão, os amigos estavam prontos para colocá-lo no caixão, e lá estava o corpo. E quando ele ficou aos pés de sua corte, os anjos disseram: mergulhe. Eles o empurraram, ele mergulhou e voltou à vida. Essa é uma história verdadeira, porque eu vi com meus próprios olhos, e ele trabalhou como meu associado na minha igreja. Agora ele ainda está vivo e está trabalhando na montanha de oração. Se algum dia você vier à Coreia do Sul, se quiser conversar com ele, eu posso apresentá-lo a você. E você sabe, há o céu para ganhar e o inferno para evitar. Sim. Jesus Cristo venceu a morte, o inferno, e ele traz o reino eterno de Deus para nós.